Olá! Hoje a gente vai desvendar a linguagem secreta por trás de cada clique, de cada tela que a gente usa no dia a dia. Vamos entender como o design digital, ou seja, a experiência do usuário e a interface do usuário, o famoso Xuxi e UI, molda, quase sem a gente perceber, o nosso mundo online. Para começar, uma pergunta bem direta. Quem nunca se sentiu exatamente assim, sabe? Totalmente frustrado tentando usar um site ou um aplicativo. Aquela sensação de que a tecnologia, em vez de ajudar, só atrapalha. Vamos imaginar uma situação bem comum. É preciso comprar um presente de aniversário de última hora. A pessoa entra num site de vendas e... pronto, é uma confusão só. Um monte de banners, promoções piscando, um layout tão bagunçado que fica impossível saber por onde começar a procurar. Ok, depois de um tempo, a seção de presentes é encontrada. Aí a pessoa tenta usar os filtros para ajudar, né? Filtrar por preço, por categoria, mas nada. Os filtros simplesmente não funcionam. A frustração, claro, só aumenta. E como se não bastasse, a cada novo clique, uma janela pop-up salta na tela. É uma oferta, é um pedido de cadastro, é um produto que não tem nada a ver, interrupções o tempo todo, quebrando qualquer linha de raciocínio. E aí vem o golpe final. Depois de toda essa luta, quando finalmente se consegue colocar o presente no carrinho, na hora de fechar a compra, a página trava. E quando recarrega, o carrinho está vazio. O item sumiu. Fim de jogo. É exatamente essa experiência horrível que um bom design de produto tenta evitar a todo custo. E é exatamente aqui que entra o nosso primeiro conceito-chave, o UX, que é a sigla para a experiência do usuário. E a palavra mais importante aqui não é usuário, é experiência. Tem tudo a ver com o sentimento. Então, o que é UX, afinal? De forma bem simples, é como uma pessoa se sente ao interagir com o produto. O objetivo não é só fazer algo funcionar, mas garantir que usar aquilo seja fácil, seja agradável, que seja, no fim das contas, uma experiência satisfatória. É a diferença entre aquela frustração da nossa história e a sensação de, nossa, que simples foi fazer isso. E uma boa experiência não acontece por acaso não. Ela é construída sobre 5 pilares. Primeiro, a usabilidade. Tem que ser fácil de usar. Segundo, a consistência. Os elementos precisam se comportar de um jeito que a gente já espera. Terceiro, o feedback. O sistema tem que nos dizer o que está acontecendo. Quarto, a acessibilidade. Todo mundo tem que conseguir usar. E por fim, a personalização, para que a experiência pareça única para cada um. E vale a pena dar um destaque para a acessibilidade. Isso é fundamental. Significa projetar pensando em todo mundo, incluindo pessoas com diferentes necessidades e habilidades, sejam elas físicas, sensoriais ou cognitivas. Um bom design, por definição, tem que ser um design inclusivo. Agora, vamos virar a moeda e olhar o outro lado, o UI, ou a interface do usuário. Se o UX é a jornada emocional, o UI são as ferramentas, é o cenário dessa jornada. É aquilo que a gente vê e toca. O UI tem a ver com a aparência, com a sensação e com a interatividade do produto. São todos aqueles elementos visuais com os quais a gente interage, sabe? Os botões que a gente clica, os menus por onde a gente navega, os ícones que a gente reconhece, é a parte mais concreta do design digital. Para ficar bem clara a diferença, vamos usar uma analogia. Pensa numa viagem de carro. O UX é o sentimento geral da viagem. Foi uma viagem tranquila, gostosa, sem estresse? Já o UI são os elementos do carro em si. O design do volante, a clareza do painel, a facilidade de mexer no rádio. Um não funciona bem sem o outro. E quem desenha o UI trabalha com um kit de ferramentas bem definido. A gente tem os componentes de entrada, como botões e campos para digitar texto, os de navegação, como menus e ícones, os informacionais, tipo imagens e até os pop-ups. E, claro, a tipografia e o estilo, que são as fontes e as cores que dão a personalidade visual para tudo. Ok, agora que a gente já entendeu a teoria, vamos ver como o UX e o UI se encontram na prática. E um dos melhores lugares para ver isso em ação é numa landing page. É um verdadeiro campo de batalha do marketing digital. Uma landing page, ou página de conversão, é uma página na web que tem um e apenas um objetivo: fazer com que quem está visitando tome uma ação específica. O foco é total em converter, em transformar um visitante em um cliente ou, pelo menos, em um contato. E essa ação pode ser um monte de coisas. Pode ser conseguir uma inscrição para uma newsletter, registrar participantes para um evento, oferecer o download de um e-book em troca de um e-mail ou gerar um contato para a equipe de vendas. Cada objetivo vai pedir um design diferente. Vamos analisar um exemplo do mundo real para ver como isso funciona na prática. A página de cadastro de motoristas da Uber. É um exemplo clássico de uma landing page que é super focada e eficaz.
Mas antes de olhar a página, a gente precisa definir o elemento mais importante dela, o Call to Action, ou CTA. Geralmente é um botão ou um link que diz exatamente o que a pessoa precisa fazer. É o gatilho da conversão. E a importância disso não pode ser ignorada. Como a fonte mesmo diz, um botão de CTA claro e chamativo é essencial para gerar conversões. Sabe, a melhor landing page do mundo pode fracassar se o CTA não for bom o suficiente. E essa tabela mostra de um jeito brilhante como tudo se conecta na página da Uber. O título claro chama a atenção, o que é ótimo para a usabilidade, ou seja, UX. O formulário simples diminui o esforço, o que também é UX. A imagem de alta qualidade constrói confiança, um pilar do design visual que é UI. E o CTA, bem chamativo, guia a ação da pessoa. Uma mistura perfeita de UI e UX trabalhando juntos. E com isso a gente chega a uma conclusão que é inevitável. Um bom design não é só sobre deixar as coisas bonitas. É sobre fazer um bom negócio. É sobre o resultado final. Então, a principal mensagem que fica é esta: pensar em design não é pensar em despesa. É um investimento. Um investimento direto na pessoa que usa o produto, na satisfação dela e, no final das contas, na lealdade dela. O contraste fica bem claro, né? Um bom UX e UI resultam em clientes satisfeitos, mais conversões e lealdade à marca. Por outro lado, o UX e UI ruins levam a pessoas frustradas, vendas perdidas e uma reputação que pode ser bem difícil de recuperar. A aposta é alta. E para terminar, fica uma reflexão. Depois de entender um pouquinho mais dessa linguagem por trás dos cliques, da ciência do sentimento e da arte do visual, qual aplicativo ou site vai ser visto de uma forma completamente diferente a partir de agora? Fica aí o pensamento.